minha meta de projeto de vida é conquistar tudo que eu desejo e poder ajudar a minha família. Assim, eu tenho paixões que eu quero aproximar de carreiras e seguir. Eu já tentei, já fui apaixonado por querer ser professor, já por maquiagem. E aí eu vou tentar ligar isso a alguma profissão, mas uma profissão definida eu não tenho. Sim, quando eu cresci ouvindo Rihanna, e a Rihanna sempre foi inspiração para mim, e a Rihanna sempre buscou englobar as pessoas que estavam em uma bolha social distante, que foi pessoas negras, pessoas gordas, né? E aí ela tentou englobar. Então, me ver nisso fez eu me apaixonar cada vez mais por eu também pertencer à bolha social distante. Já, demais, demais, demais. Por exemplo, maquiagem. Já ouvi bastante crítica também. Eu gosto muito de moda e eu pretendo seguir com moda. E já ouvi bastante crítica com questão de vestimentas e tal. Olhares também, pejorativo. Abala, mas não tanto mais, porque tipo, eu já cresci com isso desde pequeno, então eu me acostumei. Eu lembro que a primeira professora de projeto de vida foi a Tasca. A aula dela foi perfeita. Acho que todo mundo na minha sala começou a chorar, porque é algo que tocou muito na gente, porque a gente nunca tinha visto a gente planejar nosso sonho e ter alguém que vai nos guiar, sem nos julgar e sem falar que isso é feio, isso é errado. Então foi muito bom e muito importante. Eu acho na adolescência, por causa que é uma fase que a gente está muito em conturbação, principalmente digo por experiência própria, que é a fase que eu fiquei, nossa, será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou conseguir isso? E se eu lá na frente eu frustrar? Então, eu acho que é a fase que a gente tem que mais criar expectativa e começar a planejar. Porque eu acho é algo que eu vou me sentir realizado, é algo que eu vou ver amor naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu conquistei. Sim, tenho. Quando eu entrei aqui no primeiro ano, o meu projeto de vida é totalmente do que eu tenho agora no segundo ano, porque eu entrei meio que perdida, eu não sabia basicamente o que eu queria fazer o meu curso depois que eu terminasse o meu ensino médio, e eu tinha muitas dúvidas. A partir de quando eu fui evoluindo no curso de serviços jurídicos, foi que eu fui tomando gosto pelo direito. E aí eu ainda não tenho 100% de certeza se é esse o curso que eu quero fazer, porque eu também gosto muito de psicologia. Mas eu fiquei apaixonada pelo direito e eu acho que é basicamente esse caminho que eu quero seguir. É que eu estava falando, eu tinha muito preconceito com esse curso. Foi até meio engraçado, eu até falei para a mãe, eu paguei com a língua. Porque eu falava que, tipo, eu tinha até meio esse preconceito com os advogados. Falava que advogado era assim assado, mentir, não sei o quê. E aí, quando eu estudava no nono ano, na minha escola, teve como se fosse a amostra que a gente teve aqui. E aí, eu entrei no curso para assistir a apresentação. Quando eu assisti, era um júri simulado. Eu fiquei apaixonada, eu fiquei encantada. E eu falei, é esse curso que eu quero entrar. As minhas expectativas na disciplina de projeto de vida eram altas, porque no projeto de vida, ela direciona a gente para realmente sanar aquilo que a gente tem dúvida no nosso projeto de vida, é algo mais pessoal. Não, em relação à minha família, não recebi nenhuma crítica, porque eles me apoiam em tudo. Eles falam que o meu futuro é algo muito a sério e que é uma escolha minha, pessoal, para ele estar dando ao piti a opinião deles, porque é algo que corresponde a mim. E eles falam que não quer que eu escolha um curso que eles queiram para fazer a vontade deles, sendo que é o meu futuro, sendo que é aquilo que eu vou fazer, então eu tenho que fazer algo que eu realmente gosto. Então, eles viram que, ao decorrer do projeto de vida, eu pude perceber que o curso de Direito é o curso que eu quero para mim, né? Eles aceitaram e me apoiam. O meu projeto de vida, na verdade, sempre foi ser bem-sucedida na área que eu escolhesse para a minha vida, né? Eu acabei que no início meu projeto de vida era ser advogada. Mas aí foi passando o tempo, eu não consegui alcançar, porque na época minha mãe e meus pais eles não tinham como me proporcionar o estudo para essa área. E eu acabei caindo de paraquedas na área da educação,
que de início eu não gostava. Mas era o que eu podia, era o que eu tinha. E como o meu projeto de vida sempre foi ser o melhor que eu pudesse ser, aonde eu estivesse, eu comecei a me especializar, comecei a estudar, fiz uma faculdade de letras, né, que aí eu comecei a gostar muito dessa área de educação, comecei a gostar muito de ensinar, comecei a gostar muito de estar com os alunos, de ter o feedback, de eles dizerem que professora, eu consegui aprender isso, foi a senhora que me ensinou. Então isso é muito gratificante para mim. E meu projeto de vida agora é só continuar a me especializar dentro da minha área, que é a área de educação. Sim, sempre desde 2015 que eu dou aula de língua portuguesa. Aqui no IEMA, desde 2018, eu dava aula de língua portuguesa, né? Passei 2 anos sendo professora de língua portuguesa e depois eu fui promovida para gestão pedagógica. A realização do projeto de vida ele é importante para a sua realização pessoal, né? Você se sente gratificado e muito mais fortalecido para buscar outras coisas e para incentivar também as outras pessoas. É importante nesse outro ponto também para você dar exemplo para os outros que a gente consegue sim, por mais difícil que seja, os seus sonhos com persistência, com vontade, você consegue realizar o seu projeto de vida. Eu fiquei muito apaixonada com o modelo do IEMA quando eu vim para cá em 2018 e a disciplina Projeto de Vida me encantou muito quando eu vi, porque tem muita proximidade com os alunos. E eu sempre gostei disso, de ter proximidade com os alunos. Mas como a minha carga horária de língua portuguesa é gigantesca, eu não tive espaço para trabalhar com projeto de vida, nunca tive. O projeto de vida ele é a base do modelo institucional do IEMA, né? E não é à toa, porque com o projeto de vida o aluno ele se conhece, ele começa a conhecer o outro e tudo o que envolve a sua vida, né? E faz sim com que ele pense melhor, com que ele crie maturidade para desenvolver os seus planos. E eu acredito que a disciplina de projeto de vida ela é muito, muito importante no desenvolvimento educacional, pessoal, interdimensional do aluno. Nós sabemos que o professor ele não é valorizado financeiramente, não é valorizado pela sociedade. Vai ser professor, meu filho não seja professor, não, vai ser médico, vai ser advogado. Sempre a sociedade quer te colocar uma outra profissão que não seja professor, esquecendo eles que para que você se forme em qualquer outra profissão, você precisa de um professor. Eu acredito que impacta muitas pessoas ao meu redor. Como eu sou educadora, né, professora, educadora, você não transforma, não começa a transformar só você. Você tem sim uma transformação de dentro para fora, mas depois você começa a transformar as pessoas ao seu redor. E vários alunos que passam por você deixa um pouquinho do professor, né, em cada um dos seus alunos. Hoje sim, realizada como professora, realizada como no meu trabalho de gestão pedagógica também, que trabalha muito essa parte do professor, só não tão realizada pela falta de incentivo e de políticas públicas voltadas para a valorização do professor. Mas pessoalmente e em relação aos meus alunos, ao feedback deles, sim. Para mim, a importância do projeto de vida, pessoal e profissional também, é mais a questão de organização, de ter algo que me guie, que me oriente do que eu vou seguir na minha vida profissional. Só que o meu projeto de vida, particularmente, ele já foi alterado algumas vezes, né? Já sofreu algumas mudanças do que eu tinha pensado inicialmente, de como foram acontecendo as coisas. Não, crítica não, foi porque eu não estava me sentindo bem. Na verdade, eu iniciei minha carreira docente, né, como professora, e aí por um período eu não estava satisfeita no que eu estava trabalhando. Então eu decidi sair da área da educação, e aí eu fui por um outro ramo totalmente diferente, que foi a confeitaria, né? E aí eu passei mais ou menos uns 3 anos como confeiteira e senti saudade da sala de aula, então eu decidi voltar. As minhas motivações, bom, eu conheci uma professora, inclusive
no meu ensino médio, uma professora que era cubana, a professora de espanhol, e ela era maravilhosa. Então, assim, foi um grande incentivo para que eu decidisse seguir na carreira na área da educação. Na verdade, ela me influenciou pelo exemplo. Eu lembro muito bem que ela comentava na sala sobre não ser professora, mas o fato de ela ser uma excelente professora me motivou. Eu acho que sim, nós vivemos em sociedade, então eu não tenho como viver o meu projeto de vida de forma isolada. Eu conto com meus amigos, conto com minha família, conto com várias pessoas, com os alunos, vocês, né, alunos, que estão ao meu redor. Então não tem como fazer um projeto de vida pensando só em mim. Eu acredito que todas precisam, na verdade, eu acho que criança, né, na nossa infância é que a gente não tem tanta essa preocupação, mas vocês enquanto adolescentes e depois a fase mais adulta, a gente sempre precisa ter essa organização e esse direcionamento, né, que o projeto de vida nos dá. A Keila me convidou para ser professora de projeto de vida e eu fiquei muito assustada no começo, né? Eu fiquei assim, meu Deus, será que eu vou dar conta dessa missão? E ela disse, não, Thaís, a gente te escolheu porque a gente vê em você uma pessoa muito empática e que se dá bem com os alunos, então a gente decidiu te dar essa missão. Mas foi algo desafiador, mas que tem sido de muito válido. É uma experiência muito boa o que eu estou compartilhando com vocês. Olha, eu ainda estou almejando algumas outras coisas, academicamente falando, né, profissionalmente falando, na minha formação. Mas eu acredito que eu sou realizada, mas ainda o meu projeto de vida ainda não foi alcançado, eu ainda estou em busca dele. E pessoalmente, até o momento está tudo bem, né? Mas eu estou sempre, acho que é constantemente uma evolução constante. A gente tem que estar sempre tentando melhorar como pessoa. Sim, com certeza. Quando eu decidi fazer letras, né, que é a licenciatura para ser professora, a minha família não queria, na verdade, meus pais não queriam que eu fizesse, eles queriam que eu fizesse odontologia, mas eu decidi seguir aquilo que eu queria, né, que é a área docente. Então eu recebi algumas críticas, mas depois eles aceitaram e tá tudo certo. Por que que é importante? Cara, primeiro, eu acredito que se a gente não tiver um projeto de vida, a gente está meio perdido, sabe? Se a gente não tiver o ideal, a gente está meio deslocado aí do que a gente quer ser, sabe? Eu acho que o projeto de vida é quando primeiro tu te entende enquanto ser, tu entende quem tu é dentro da tua família, dentro da tua sociedade, junto com os teus amigos, e o que tu quer pegar de referência ou ser referência. Então eu acho que o projeto de vida parte a partir daí, né? Nasce a partir daí. Primeiro, o meu projeto de vida era trabalhar com arte. Quando eu percebi quem eu era, porque antes eu era muito perdido, né? Quando eu era criança, eu queria ser jogador de basquete, queria ser professor de inglês, depois eu quis ser bailarino, e aí eu acho que foi a primeira coisa que despontou assim, foi eu gostar de balé. Eu achava bonito, né? Esteticamente falando, me acalmava. Mas aí eu percebi que não é muito meu estilo a dança. E aí tem uma familiar minha que ela é docente em artes e eu peguei essa referência a partir dela. E aí foi que eu comecei a ter essa ideia de que eu queria artes. Aí quando eu me entendi, quando eu me descobri, percebi que a arte realmente ela seria necessária na minha vida, aí foi que eu quis fazer teatro, sabe? Foi aí. Oh, meu Deus. tive sim. Olha só, toda vez que a gente fala assim que vai ser professor, a família em primeiro lugar é a que vem contra. Mas professor, cara, professor ganha pouco, professor fica estressado, professor não é valorizado. Os alunos não veem professor como uma categoria importante. Importante é o quê? Ser médico, ser policial, ser engenheiro. Sempre aquelas profissões que ou ganham muito dinheiro ou que têm um poder dentro da sociedade, certo? E aí quando eu falei que eu queria ser primeiro artista, ator, isso já foi um choque. Como assim? Tu vai viver de quê? Era a pergunta que faziam direto. E além de ser ator, tu vai querer ser o quê? Aí com o caminhar, eu percebi que eu queria ser também professor. Ou seja, eu queria ser artista docente, que é o que eu sou atualmente.
E a crítica veio tanto por ser artista quanto por ser professor. Então, na minha família tiveram sim as críticas, dos meus amigos ficava assim uma desconfiança, sabe? Será que isso vai ter continuidade? Será que isso vai dar frutos? Então eu tive, infelizmente, tive sim muitas críticas.